eu digo para Ele: na Tua presença, Deus, eu posso até aprender, mas não me deixa me perder. Eu quero ser sempre como uma criança. Porque o dia que eu me converti, Deus, o Senhor falou com aquela música tão gostosa, intimidade: Jesus, eu quero calçar tuas sandálias, porque os teus pés são maiores que o meu. Eu quero vestir aquela camisa que é bem grandona e ter a tua proteção. Aquele dia o Senhor falou tanto comigo. Eu quero ser assim, não me deixa perder essa visão. E eu passei várias coisas para aprender isso. E o que Deus está falando disso hoje é perdão. Então, como é que você tem agido dentro da tua casa? Ah, Denise, vocês viram hoje a notícia de ontem daquela cantora roqueira Amy Winehouse lá? Vocês ouviram que ela morreu? Aquilo me entristeceu tanto. Ela tem 27 anos. Apareceu uma reportagem de um monte de outros jovens assim, drogados, cheios de coisa, que morreram com pouca idade. Gente, Deus me fez lembrar. Nossa, eu voltei aqui para Vila Formosa quando eu tinha 15 anos, das coisas que eu fazia, do que Deus me livrou. Um dia eu estava aqui nesse colégio Alvorada, eu estava tão drogada, tão chapada, que eu parei assim para me esconder, e os colegas que estavam comigo estavam tudo espalhados na praça. Um estava lá fumando maconha, o outro cheirando cocaína, o outro tomando pedra. Eu já estava bem chapadona, e eu parei na porta do Alvorada assim, porque eu me lembro de cenas drogadas, sabe? Não é muita coisa que eu lembro quando eu estava drogada. Aí eu parei assim, sabe? Obrigada, velho. Aí eu parei, e naquela hora chegou um carro de polícia, e eles começaram a me perguntar: qual é o teu nome? O que você está fazendo? E eles têm um jeito de falar, sabe? Aí eu não vou me recordar as palavras, fazem muitos anos, mas o que eu me lembro é que eles tentavam fazer com que eu mudasse a palavra para eles me levarem presa, sabe? Eu não sei se eles me levariam presa mesmo, se eles iriam fazer alguma coisa. Eu sei que eles iam me levar. Aí naquela hora eu não sabia o que falava, eu estava totalmente transtornada. Aí chegou os mais experientes, porque eu andava com um pessoal, gente, muito barra pesada. Muito, eles andavam armados, era uma coisa muito forte. E aí eles vieram, todos se juntaram assim, sabe? E virou para os dois policiais e fez assim: qual é o problema? Ela não tem nada, ela não está com nada, ela está comigo. E me puxou assim, sabe? Não, eu pensei, e o rapaz falou: você não pensou nada, aqui está tudo em casa, pode deixar. E a polícia foi embora. Mas Denise, aqueles caras, não foi aqueles caras. Deus tinha um propósito na minha vida, porque se eu tinha 15 anos, quando eu tive 9, antes de acontecer isso, com 9 anos, a minha tia orou por mim e disse que me via em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus. Então tinha um propósito de Deus. E aonde eu fui, que Deus me levou, foi porque eu lembrei de vários colegas meus daquela época. E eu fui no Facebook procurar alguns colegas, sabe? E eu soube de alguns que morreram. Eu poderia ter sido uma que tivesse morrido. Qual seria a minha história? Qual história teriam para contar da Denise? No entanto, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui. Mas para eu estar aqui, eu quero te dizer que eu cheguei na igreja cheia de mágoa, cheia de problema na alma, cheia de dor, cheia de raiva, cheia de angústia, cheia de tudo que é ruim que você pode imaginar. Brava com a minha mãe, brava com meu pai, desejava que meu pai e minha mãe morressem. E a minha alma era tão deformada que eu queria morrer. Tentei me matar por 2 vezes. Muito sério. No entanto, Deus me tirou dali, eu vim para Ele, e as primeiras palavras que eu ouvi de Jesus na minha vida, sabe o que era? Libera perdão.
libera perdão. Como que eu vou liberar perdão, Cristo? A minha mãe fez isso, na hora que aí vinha tudo aquilo, sabe? Tudo que eu passei, eu culpava minha mãe, o meu pai. Teve uma época, minha mãe foi embora. Eles estavam separados, minha mãe foi embora e ficou eu, minha irmã, meu irmão em casa. Eu era mais velha, sou mais velha. Quem ia cuidar? Eu tinha acho que 16 anos. Eu peguei meus irmãos, falei, calma, está tudo resolvido. Eu cuido de vocês. Chamei um tio meu. A família se revoltou, porque falou, como que ela abandonou essas crianças? Como? Então quando eu vim para Jesus, eu tinha que perdoar. E era muito difícil para mim. Era muito difícil perdoar quem tinha feito tantas coisas horríveis, mas não tinha conhecimento da verdade de Deus. Deus não poderia ter pego a minha mãe e meu pai, ter levado para a igreja, tratado a alma deles e eles irem lá e me resgatar e me trazer? Não, Deus pegou eu primeiro, para eu perdoar, para eu poder tratar tudo em mim, para eu olhar para o meu pai e minha mãe hoje, declarar que eu amo eles demais. E que eu não tenho sentimento, mas quando eu vim para Jesus, eu era uma criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, e quando Deus usava aquela mulher, aquele homem para dizer para mim, você tem que perdoar, minha mãe estava do meu lado, eu chorava compulsivamente, eu falava para Deus, por que que o Senhor quer que eu perdoo? Foi ela, e Deus falava assim, se você não perdoar, eu não posso te ajudar. Então era tão difícil, mas eu era uma criança, eu conhecia Jesus só de ouvir falar, eu não conhecia ainda Jesus de andar com Ele, eu era uma criança, e tudo que Jesus fez, desde que eu conheço Ele, foi me ensinar. E aí, quando terminava a ministração, a minha mãe estava do meu lado e eu ia lá chorando. Mãe, me perdoa, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Como era duro. Eu não estou chorando porque eu pedi perdão. Eu estou chorando pela misericórdia que Deus teve da minha vida. Porque os meus amigos morreram. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu estou aqui para dizer o que Deus tem feito por mim e eles. Aí quando eu pedia perdão para minha mãe, no culto, em seguida, Deus levantava um homem ou uma mulher de Deus e vinha. Eu tenho que te dizer uma coisa, minha irmã. Hoje você foi curada de artrose. Quando foi da outra vez? Hoje você foi curada de artrite. Até eu receber uma coluna nova, porque eu não saía do hospital. A enfermidade na minha alma era tamanha que afetou todo o meu corpo, todo o meu físico. E isso é comprovado hoje na ciência, que se a tua alma não está bem, o teu corpo padece, porque toda a enfermidade da alma vem para o corpo, externa para o corpo. E eu fui descobrindo que Jesus me amava tanto, mas eu não via Ele com esse amor. Eu achava que Ele estava sendo duro comigo. Por quê? Porque eu tinha uma coisa muito ruim em mim. Eu julgava as pessoas, eu olhava, eu apontava, eu era muito rebelde, eu tinha tudo de ruim que vocês podem imaginar nessa vida. Mas Deus dizia, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E a graça de Deus está superabundando na minha vida, para a honra e glória do meu Deus. E Deus foi tratando. Aí Ele me deu um marido maravilhoso. Vou fazer 22 anos de casado. Mas antes do Marcelo ser maravilhoso para mim, ele era o pá. Ele era o tudo. Quando eu conheci o Mar, eu estava prestes a cometer um suicídio de novo, porque eu planejava tudo suicídio. Quando ia fazer, aconteceu alguma coisa. E quando eu estava lá planejando tudo que eu ia efetivar,
o Marcelo me ligou, declarando o amor dele. Sabe, gente, contar um segredo, o amor me ama, desde quando eu nem pensava que ele me amava. Ele era amigo do meu irmão. Ele jogava bola com o Marcos, fazia lá, ele ia dormir em casa. Aí pensa numa mulher acordando de manhã descabelada, tudo. Ele me amava assim, me ama, muito mais agora. Ele me ama, desde que ele me viu a primeira vez. Deus separou lá. Mas eu não conseguia dar valor, eu não via uma assim. Eu não via. Quando eu comecei a namorar com ele, era tudo lindo, tudo 10, tal. Passou-se o tempo no casamento, eu queria matar o Marcelo, eu queria dar nele. Nós tivemos um momento quando eu não tinha Jesus horrível, a gente se pegava, parecia a luta do Superman com o outro que tem a força, entende isso? Então a gente se pegava, se catava, era horrível, era horrível. O Tiaguinho tinha 1 aninho, ele presenciou isso, uma das cenas, que ele pegou o chinelão do Marcelo assim e veio para dar nele, que ele me viu e o mal me pondo na parede. Que horrível. E hoje meus filhos estão aqui, ó, meu pituquinho está aprendendo como que é, a minha filha, a minha pituca. Eu tenho a oportunidade de mudar a história da vida dos meus filhos, da minha vida, tudo porque eu precisava aprender a perdoar. E aí no meu casamento, quantas coisas, hein? O Marcelo fazia assim quando a gente namorava. A gente ia passando, andando, aí tinha um lugar estreitinho. Nunca que os dois iam passar, então ele afastava e fazia assim, Mileide, falava, nossa. Mas chegou uma época no casamento que os dois queriam passar. Sai! Não foi tudo lindo assim. Chegou um momento no casamento que eu falava, se danar. E ele falava, vai você. Não tinha mais respeito. Não tinha mais nada. E aí Deus vai e me chama de novo. É através de você que você pode fazer deste homem um verdadeiro homem. Ah não, agora para mim é demais. Eu fiz tudo, eu fazia isso, eu via todas as qualidades em mim, mas os defeitos eu não via nenhum. Eu era a senhora perfeita. Mó legal, a senhora perfeita. E fui, e Deus foi me ensinando, né? E a pastora, pensa, de madrugada o telefone tocava. Denise, Deus deu uma revelação, vem pra cá. Só comigo, não chama ele, porque a revelação não é dele. Ele fez isso, ele fez aquilo. Eu ia assim, eu não te aguento, porque só eu, tudo eu e mais eu. Um dia, o Bruno teve um sonho tão sério, nossa, que o Bruno viu um monstro, era um demônio, claro, na minha coluna. E